Shalom a todos, boa tarde. Meu nome é Dardene Thompson Peixoto, poucos aqui me conhecem, então eu vou começar com a minha apresentação. Eu sou filha do apóstolo Éder, estou debaixo da paternidade dele aí há um ano, acredito que já fez um ano, se não fez, está fazendo. Acompanho ele há 3 anos pela internet, mas assiduamente, afinco, há 2 anos, seguindo tudo. Eu vim da Igreja Batista, sempre fui da igreja, estou há 38 anos da igreja e batizada há 28 anos. Sou pregadora da palavra de Deus há 20 anos, sempre ministrei a palavra de Deus, mas de forma online, que é o que eu estou fazendo aqui agora, eu não tenho prática alguma. Confesso que é algo novo para mim. Até eu falei com o apóstolo Éder. Então, que os irmãos tenham paciência comigo. Eu estou me adaptando ainda. Bom, eu sou do interior do estado do Espírito Santo, Rio Novo do Sul. Hoje eu estou na capital do estado, Vitória, que eu trabalho aqui hoje, mas eu sou nascida e criada no interior do estado do Espírito Santo. Eu acho que de apresentação é isso. Eu estou na igreja orgânica do apóstolo Éder, hoje eu não estou numa igreja física, né, como eu sempre fui. E acho que no mais é isso. Acho que deu para entender, resumidamente. Hoje eu vou dar uma palavra com relação ao mês de Iar, né? E a respeito de cura. E eu escolhi o dia de hoje porque é feriado, né? Se fosse para eu selecionar um outro dia, eu até selecionava mais para frente, mas devido a trabalho e tudo mais, eu tive que selecionar hoje. Espero que vocês recebam aí tudo que o Senhor já ministrou ao meu coração e vai continuar ministrando, né? Em nome de Jesus. Dia 29 de abril começou o segundo mês do calendário judaico, né? O hebraico, onde saímos de Nissan e entramos em Iar, um mês que é frequentemente associado à cura. Quero falar esse assunto, cura, e gosto muito de falar desse assunto porque é algo que Deus me confiou, segundo o que eu entendo, Deus me falou que tem um ministério comigo com relação a isso. Ele sempre falou comigo, minha filha, te confio um ministério de cura e libertação, mas te usarei ainda mais dentro de cura. É claro que ele está me aperfeiçoando, assim como a cada um de nós. Vocês estão me vendo? Está um pouco escuro, não está? Se vocês não estiverem me vendo direito, vocês falam, tá? Eu gosto muito de falar desse assunto e penso que Deus está me lapidando para que eu obtenha entendimento, sabedoria, conhecimento dentro disso. E é claro que eu passo uns bocados, maus bocados, né, para ser amadurecida e ajudar tantos outros a serem curados. Eu quero convidá-los a ouvir o assunto sobre cura, cura da alma, cura das emoções. E antes de iniciar, eu gostaria de orar. Eu não vou ficar ligada às mensagens aqui do lado, tá, gente? Porque, como eu expliquei inicialmente, eu estou me adaptando a ministrar online, então pode ser que eu perca o raciocínio, então vocês me perdoem. Se acontecer alguma coisa de vocês não estarem vendo ou ouvindo, por favor, alguém fale no áudio, tá bom? Porque eu não vou ficar vendo aqui as mensagens. Me perdoem, porque eu realmente ainda estou me adaptando. Vamos orar para iniciar? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por esse momento, por essa oportunidade maravilhosa, Senhor. Senhor, eu amo ministrar a tua palavra e obrigada, Pai, porque essa oportunidade, antes de vir de homens, veio do Senhor. Eu não tenho dúvida. Obrigada porque o Senhor me deu um pai, que é o apóstolo Éder. Obrigada por tudo que eu tenho aprendido com ele, Pai. Obrigada porque eu me sinto filha dele, Pai. Obrigada porque eu tenho crescido espiritualmente como pessoa, Pai, debaixo da paternidade dele.
Obrigada, Senhor, porque a minha vida de fato tem mudado depois que eu tenho entrado, Senhor, profundamente na tua palavra e vivido afim com a tua palavra. Pai, nesse momento eu gostaria de exaltá-lo e dizer o quanto eu te amo primeiramente. O quanto eu te adoro e ainda quero te adorar, Pai, com toda a intensidade do meu ser e com todas as minhas células. Pai, eu quero te adorar, Pai, através dessa ministração, e eu quero, Pai, compartilhar o entendimento que o Senhor tem me dado para com os meus irmãos. Pai, o Senhor me abençoa para que eu compartilhe as bênçãos, não para que eu retenha. Senhor, então eu gostaria, Pai, de abençoar aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração e continuará ministrando. Senhor, aqui quem fala é a tua filhinha, aquela que o Senhor usa de uma forma particular e especial. Pai, o Senhor não me usa, Pai, como usa fulano, ciclano e beltrano. E eu amo, Senhor, a identidade que me destes. E o Senhor, Pai, me auxiliou e tem me auxiliado, Senhor, e tem me transformado de uma forma tão particular no sentido de identidade. Pai, que eu não tenho vontade de ser A, B ou C. De fato, eu amo o Senhor acima de toda e qualquer pessoa. E eu amo a identidade que me destes, Pai. Eu amo porque o Senhor me usa, Pai, como não usa ninguém. E isso não me faz melhor e nem pior, me faz diferente. Pai, que o Senhor me usa, Pai, me use, Pai, dentro da minha diferença. Mas, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que neste momento, Senhor, Pai, o Senhor venha, Pai, a ser revelado em cada palavra, em cada letra, Pai, que eu preparei com tanto carinho através do Teu Espírito nessa ministração. Pai, porque a Dardenne, a identidade da Dardenne não transforma, não cura, não liberta, não tem poder, mas o Senhor tem. Então, por isso, Pai, mesmo que seja através da minha identidade, Pai, essa ministração, que o Senhor seja revelado, que o Senhor seja manifesto, Pai, em nome de Jesus. Fale, Pai, transbordando cura através dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Antes mesmo de que eu falasse qualquer coisa aqui, Senhor, que qualquer coisa saísse da minha boca, Pai. O Senhor sabe da minha intenção. O Senhor sabe porque eu estou aqui. O Senhor sabe, Senhor, do meu coração. Vim, Pai, aqui com toda disposição, Pai. E eu quero, Pai, que o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus. Que a tua palavra, Senhor, forte, Senhor, profundamente cada coração aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, para a honra e glória do Senhor. Eu te imploro, Pai, a tua palavra é uma espada de dois gumes, que ela venha penetrar, Senhor, dentro da alma e do espírito, junto em medula, trazendo a luz, Pai, será ministrada aqui, até os pensamentos e desejos mais íntimos dos meus irmãos. E dentro de mim também, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O mês de ar tem seu significado em resplendor, que significa geralmente a luz intensa, e brilho que simboliza a presença divina, pureza e santidade. E o apóstolo Éder, ele disse, com muita sabedoria, de que o acrônimo Eu sou Deus que te sara, quando diz Eu sou Deus que te sara, é quando você está dentro de Deus e você obtém a cura. Como assim? Eu gostaria primeiro que você entendesse que quando você lê resplendor, luz e brilho, você pensa na luz de fora. Mas quando você fala presença divina, pureza e santidade, você pensa no que vem de dentro. E quando você lê o acrônimo Eu sou Deus que te sara, você entende perfeitamente o que eu sou. Quem entra no Eu sou obtém a cura. Então, aquele que está dentro da paternidade do Senhor, aquele que se esconde no Senhor, aquele que descansa no Senhor, então obtém a paternidade. Então, isso é tremendo, isso é maravilhoso. A gente precisa obter a cura. Deixa eu ver o que aconteceu, que eu recebi uma mensagem. Ai, que susto, para mim estava acontecendo alguma coisa, eu paralisei aqui, gente. A gente precisa receber a cura
através do Senhor, entrando dentro do Senhor. Se a gente não entra no Senhor, se a gente não entra e permanece, que é o que eu vou falar adiante, a gente não tem acesso a essa cura, meus irmãos. O apóstolo Éder e muitos irmãos já falaram, e ainda vai ser ministrado, que quando a gente entra e permanece no Senhor, a gente obtém essa cura. Falando assim, parece ser muito simples, mas ao decorrer dessa ministração, vocês vão ver que não é tão simples assim. Porque entrar no Senhor, meus irmãos, é fácil, Deus é maravilhoso. Agora, permanecer requer pureza e santidade. Vamos lá. Acrônimo. Eu também coloquei uma explicaçãozinha aqui sobre acrônimo, que às vezes você não sabe. Eu sou muito curiosa quando eu estudo algo. Acrônimo é uma palavra ou termo falado, formado por letras iniciais ou sílabas, de um grupo de palavras geralmente usado para nomear algo. Quando eu leio eu sou Deus que te sara, juntou sílabas, juntou palavras que formam algo, que simboliza algo. Então, quando eu digo eu sou o Deus que te sara, o eu sou que você entra e obtém a cura. Então, juntou e formou um acrônimo. Isso é um acrônimo. Eu acho que ficou claro. Isaías 61 e 2. Se você puder aí acompanhar comigo, Isaías 61 e 2 diz: levanta-te, resplandece, porque é chegado a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Então, Iar está associado o quê? À luz. Que luz é essa? Uma revelação aumentada. Iar está associado a uma revelação aumentada nesse tempo. Guerrear também contra a escuridão e a iluminação com a luz da glória de Deus. Toda vez que falamos de Iar, falamos de uma revelação aumentada, falamos de guerra e falamos da iluminação da luz da glória de Deus. Sim, porque estamos na estação da primavera, certo? E ainda é tempo de guerrear contra a escuridão. A estação da primavera não é só um tempo de celebração e renovação, aliança, novos começos, também é tempo de libertação, cura, restauração, revelação e guerra. E para guerrear, meus irmãos, também é preciso ter luz, iluminação, e para isso é imprescindível o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente das batalhas. E o que a guerra tem a ver com cura? Tudo a ver. E você que não entendeu isso ainda já vai entender, para que os que já tiveram essa revelação só sejam renovados pela palavra mais uma vez. Amém? Se você já entendeu, seja renovado. Para você que não entendeu, você vai entender agora. Poderíamos falar de alguns assuntos dentro desse tempo presente, porque a palavra de Deus ela é muito rica, porque o mês de Ar, a gente tem muitas outras coisas a ser faladas. Mas a gente escolheu falar sobre cura. Cura num tempo que é derramado cura, ou seja, propício. Cura de quê? Cura da alma, cura das emoções. E para entendermos sobre cura, gente, é necessário saber guerrear. Ah, é necessário? E aí, talvez você que me ouve e assiste e precisa de cura, né? E precisa de cura urgente, porque nenhuma necessidade de cura, ela é paciente, é sempre urgente. Esteja se perguntando, mas aí, Dardene, como eu vou ser curado ou curada? Guerreando, se nem de guerra eu entendo. Se nem guerreira eu sou, ou talvez você esteja pensando aí também, nem de guerra eu gosto, Dardene. É o seguinte, você se vê desesperado porque realmente precisa de cura, mas não entende de guerra. Ouça bem, Isaías 61 e 2 diz: levanta-te, resplandece, porque é chegado a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Se você, assim como eu, e se não a maioria aqui, uma grande parte, precisa de cura, ouça, esse é o tempo propício para cura. Logo, primeiro, levanta-te. Levanta-te. Essa é a forma verbal no imperativo, ou seja, é um comando ou pedido para que você se mova de uma posição ou estado para o outro. Fique de pé. Essa é a ordem do Senhor. E para você se mover, é para você se mover, ficar de pé e ficar prostrado?
parado? Ficou de pé e ficou parado? Não. É para você se mover, além de se mover, ficar em pé, é para você agir, mudar de estado, fazer alguma coisa, mudar de situação. Ouça a direção, obedeça. Não existe guerra com a pessoa o tempo todo parado, meu irmão. Tem estratégia, despreparado, sozinho, desarmado, ferido, alienado. Precisamos de estratégias, conhecimento, preparo físico, psicológico, roupas específicas, armas, apoio, o exército, o general, não é qualquer general, é o general, recursos financeiros para sustentar a operação, planejamento, respeito às leis e normas que regulam o conflito e sistema. E vamos nos levantar para guerrear contra qualquer coisa, gente? Não, Efésios 6, 2 diz, Efésios 6, 12 diz, perdão. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Logo, não é fácil. Não é mole uma guerra entre seres humanos pecadores. Quem dirá uma guerra entre meros seres humanos mortais, pecadores, contra seres das trevas? Eu coloquei seres das trevas super saiyajin, gente, porque o diabo e seus demônios não são fáceis, não. Não são fáceis, não. Se não fosse Jesus na nossa vida, a gente era engolido vivo, destroçado. Brinca para ver. Eu tenho até um testemunho aqui para vocês entenderem. É o seguinte: é, quando a gente, quando a gente não sabe com quem a gente está lidando, a gente é destroçado mesmo. Eu, acho que do ano de 2015, 2016, eu não entendia de guerra, gente. Aqui, como uma boa batistona, não sei se eu posso dizer dessa forma, nascida e criada na Batista, né? Uma vez eu estava passando uma prova, uma luta, meus irmãos. Aí eu trabalhava no banco, 2015, 2016. Aí um pastor moreno, um senhor, entrou no banco nessa época e foi em direção à minha mesa. Aí ele entrou e foi em direção da minha mesa. Eu falei, opa, é hoje. Pensei assim, é porque Batista não costuma receber revelação, né? Assim, dessa forma, pelo menos não. Revelação da palavra, sim, né? Dessa forma, não. O irmão foi na minha mesa, direto na minha mesa, entrou no banco, foi direto na minha mesa falar comigo. Falou, eu tenho 3 palavras de Deus para você, meu filho. Foi direto na minha mesa. Aí eu, olha só, em relação à cura, gente, em relação à guerra também. Aí ele falou assim: primeiro, o que é isso aqui? Apontou para a Bíblia sobre a minha mesa, que eu tenho o costume de fazer a devocional todo dia, pela manhã. Aí eu falei assim: minha Bíblia. Aí ele falou assim: pois é, Deus fala bem assim, minha filha, para ti. Primeiro, você precisa de cura. Engraçado, ele falou bem assim comigo. Ouça bem, irmãos. Engraçado que você lê a Bíblia todo dia, estuda a Bíblia todo dia, tem intimidade com Deus, Deus te levanta como guerreiro, mas você não guerreia. Falou bem assim. Mas você não guerreia. Você está muito ferida, muito machucada. O diabo está fazendo com você coisas absurdas, está fazendo o que quer. Sabe, o pão que o diabo amassou, meus irmãos, eu era o pão. Eu era o pão. O diabo fazia o que queria. E, gente, eu nessa época, eu já ministrava, eu fazia teologia, e eu já estava conformada de que o Filho de Deus, nessa época eu estava conformada, que o Filho de Deus nasceu para sofrer. Então, eu já fazia a obra de Deus, já ministrava, fazia, eu estava conformada de que o mundo jaz no maligno e de que a gente ia sofrer no mundo mesmo. A alegria só no céu. Eu estava conformada. Uma luta que eu estava passando. Aí ele falou assim: o diabo está fazendo o que quer com você, minha filha. É o seguinte, aí ele foi e orou por mim com relação à cura, ele falou umas coisas lá e, enfim, foi uma oração simples, mas perfeita para aquele momento. Recebi a cura ali, me senti leve. Aí
Depois ele falou, você precisa de aprender a guerrear, porque você é guerreira. Levantou como intercessora, como guerreira. E você não está guerreando. Não está usando a palavra de Deus para guerrear. Aí ele foi, começou, ele falou que ia passar umas orações para mim de guerra no WhatsApp depois. E a terceira coisa que ele falou depois é uma coisa particular de um sonho meu que ainda nem aconteceu. Até hoje não aconteceu. Um dos sonhos meus. Mas enfim. Aí ele me mandou as orações no WhatsApp e, quando eu comecei a ler essas orações de guerra, eu não entendi nada, gente. E pensa uma pessoa crua com relação à guerra, com relação à batalha espiritual. Eu olhava para aquilo, parecia loucura. Aí eu falava, Deus, mas eu preciso, o diabo está fazendo de mim gato, sapato, o que que eu faço? Aí eu li, mas não entendia. Gente, eu não tinha passado por cura e libertação, não tinha começado a passar por cura e libertação também, então o diabo me desanimava fácil. Aí eu sei que eu comecei aquelas orações, mas não tem continuidade, porque eu não entendia. Parecia que eu estava lendo em outra língua as orações dele. Aí, dali para frente, eu entendi o recado de Deus, mas ainda não estava amadurecida nisso. Só sei que o que eu entendi, né, que hoje está totalmente claro na minha cabeça, que ele ligou cura à guerra. Ele falou bem assim para mim: você está ferida, todas as coisas que você tem passado é porque você não está guerreando. Falou bem assim comigo. Você está deixando o diabo fazer o que quer com você. Deus te levanta como guerreira. Deus tem algo para ti como guerreira, mas você não guerreia. Aí ele faz o que quiser. Aí você está acomodada. Entendeu? Gente, Dardenne, eu não tenho perfil medo, embora todos nós temos algum medinho, mas eu tenho um temperamento até sanguíneo com aporte em colérico. Então, eu não, eu não sei se tem a ver, gente, não sou psicóloga nem nada, mas eu não costumo ser alguém medrosa, entendeu? Eu parto para cima mesmo. Mas quando Deus me mostra algumas coisas no sonho, eu guerreando e tal, vocês vão até rir. Eu, quando parto para cima dos inimigos lá nos sonhos, quero destroçá-los. Eu não tenho medo. Eu sou dessas, eu não tenho medo. A ponto de Deus, às vezes, ter que me tirar no sonho. Ele me tira, assim, às vezes, porque ele queria esganar o inimigo, se eu pudesse. Entendeu? Eu sou assim, Deus me criou assim, ousada. Eu não sou medrosa. Nossa, quantos sonhos eu tenho! Eu expulsando demônios e mais demônios, e guerreando, e isso e aquilo. Mas a verdade é que a gente precisa aprender a palavra de Deus para guerrear. A gente precisa aprender a utilizar a palavra de Deus para lutar no mundo espiritual. E poucos de nós temos feito isso. O apóstolo hoje mandou uma pauta de oração, né? Cheia da palavra de Deus para a gente guerrear. Então, a oração de guerra é assim, cheia da palavra de Deus. E a gente precisa dessas estratégias para a gente vencer Satanás. Se a gente não aprende a palavra de Deus, não usa a palavra de Deus para guerrear em oração, o inimigo faz de nós gato-sapato mesmo. E a gente é ferido. O que acontece se a gente é ferido? A gente é paralisado. Né? O inimigo consegue roubar as coisas de nós. Então, ele se utiliza de várias coisas. Mas continuando aqui, o testemunho já até prolongou. Não era para falar tudo isso. Graças a Deus, o nosso general é Cristo, Todo-Poderoso. E se não fosse ele, seríamos o quê? Devorados vivos nas guerras. E antes de dar sequência ao versículo Isaías 61:2, eu gostaria de dizer o que esse imperativo ao comando levanta-te e a guerra tem a ver com cura. É o seguinte, biblicamente, meus irmãos, dentro de cura da alma, cura das emoções, envolve um processo de batalha e luta, e sempre vai envolver. Em Jeremias 6, 14 e 15 diz, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem orar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu castigar, declara o Senhor. Essa é a versão NVI. Eu também gostaria de ler na versão a mensagem.
Eu falei rápido, Jeremias 6, 14, 15, para quem quiser acompanhar. Jeremias 6, 14, 15. Meu povo está quebrado, arrebentado, mas aplicam os curativos e diz: não é tão grave assim, está tudo bem. Mas não está tudo bem? Você acha que eles ficam encabulados com esse ultraje? Não, eles não têm vergonha, nem mesmo sabem ficar vermelhos. Não há esperança para eles. Eles caíram ao chão e não tem como se levantar. Para mim, eles estão acabados, falou o Eterno. Esses versículos criticam a falsa paz propagada por líderes religiosos, que não reconheciam a verdadeira necessidade pura. Os líderes religiosos procuraram consolar o povo com mensagens de uma falsa esperança e paz. Entretanto, essas não eram palavras de Deus. Paz descreve plenitude de vida, segurança, tranquilidade no coração e na mente, resultado de viver pela fé e de acordo com a palavra de Deus. O povo havia perdido a noção do que é correto. Falha na estratégia ou no ponto fraco que pode estar explorado para causar dano ou ganhar vantagem. Em termos militares, um exemplo clássico é o ataque ao ponto fraco da linha de frente de um exército, como um muro com uma rachadura ou uma área desguarnecida. A estratégia do inimigo é identificar essa brecha, centrar seus ataques ali, com o objetivo de romper a defesa e alcançar o objetivo estratégico. Por isso, precisamos compreender como funciona e é crucial para a nossa prevenção e para a resposta eficaz em qualquer situação de enfrentamento numa guerra. Esses líderes, meus irmãos, de Jeremias 6 ainda existem hoje. E para começar, não passam de meros religiosos ainda não curados, crentes e cristãos ainda não tratados, que ainda não vivem o que pregam, onde os inimigos têm encontrado uma primeira brecha através desses para entrar no meio do batalhão e devastar todo o exército. Sim, porque o inimigo ele vai começar primeiro pelo cabeça, pela linha de frente do exército, pelo líder. Sabemos disso. E como os inimigos não rompem Cristo e nunca vão para o Supremo, estão abaixo dele. Só isso só consegue porque Jesus é o nosso muro de proteção. E então, quando estamos nele, nada não impede nos ocorrer. Mas saindo dele, o que ocorre? A gente peca, entendeu? O inimigo nos ataca. A verdade é o que eu disse lá, por isso a importância de estarmos de estarmos no Senhor, de entrarmos no Senhor e estarmos no Senhor. Porque quando a gente sai dele, a gente fica à mercê do inimigo. Na verdade, quando a gente peca, ou a gente permanece pecando, o inimigo ele tem autorização para nos atacar. Essa é a lei. Se a gente peca e a gente não pede perdão pelos nossos pecados, todos aqui sabem, a gente está entre cristãos, não estou pregando para não crente, a gente sabe que o inimigo ele tem acesso à nossa vida para roubar, matar e destruir. Outra coisa que identifico analisando esses versículos, meus irmãos, de Jeremias 6, através do Espírito Santo de Deus, é que essas autoridades religiosas, além de não estarem ainda curados, pior, não identificam isso, porque não conseguem, estão cegos, são cegos e adultos cegos. A religiosidade lá faz isso. Estão com as feridas, mazelas camufladas, tentando levar cura para outros feridos que precisam de cura também. Só que dessa forma levam uma falsa esperança e paz, distorcendo a palavra de Deus. Resultado disso, o povo liderado por esses não obtém cura que esperam, desesperadamente. Não tem plenitude de vida, não tem segurança, tranquilidade no coração e na mente, não tem fé, não se firmam na palavra de Deus. Na verdade, líderes como esses não veem o quão grande, o quão grave é a doença ou ferida do povo, quão urgente, como dói. Estão anestesiados esses líderes e o povo geme, pura estratégia de Satanás. Mas esses líderes, se não buscarem arrependimento, logo passarão pelas mãos do Senhor e o Senhor os humilhará, a palavra de Deus diz, os castigará. Por isso, arrependam-se.
Mas há esperança e paz, sim, para os que, assim como eu, precisam de cura nesse tempo. Isaías 61 começa expressando o imperativo e comando: levanta-te, fica de pé. Isaías 61:2 diz: levanta-te, resplandece, porque é chegado a luz. É nascida sobre ti a glória do Senhor. Resplandece. Eu disse no início que o mês de ar tem seu significado em resplendor, que significa geralmente a luz intensa, e brilho, que simboliza a presença divina e pureza da santidade. Resplendor e resplandece é da mesma família. Logo, resplandece, brilhar, iluminar o resplandecer, de dentro para fora. Com isso, aprendemos que para sermos curados, e dentro de uma guerra, é necessário também, meus irmãos, além de obedecer, levantar-se, mover-se, agir, mudar, resplandecer, iluminar, que é uma forma verbal que denota causativo ou intensivo. Ou seja, causar uma iluminação, resplandecer, dar a luz, trazer a luz à mente. Dar a luz aqui é no sentido espiritual. A luz da sabedoria, clareza, verdade, conhecimento, luz da presença de Deus. Não é dar a luz só apenas aos que os rodeiam, aos que precisam, mas principalmente trazer a luz a nós, a nossa mente. Curar-se, isso é cura. Cura-se, busca cura a si próprio, para que você possa ajudar aos outros a serem curados. Isaías 61:2 diz: levanta-te, resplandece, porque é chegada a luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Isaías 61:2 está nos alertando. E, por fim, resumindo tudo o que falei até agora, Isaías 61:2 fala de um chamado à cura, nesse tempo de cura. Um chamado à restauração de vida, ao brilho da luz de Deus sobre Sião, Jerusalém, sobre o povo verdadeiro de Deus. O texto declara que a glória do Senhor está a brilhar sobre o verdadeiro povo de Deus e que, embora o mundo esteja em trevas, ou com grande trevas são, o verdadeiro povo de Deus deve resplandecer com a luz de Deus. Deve estar dentro do Senhor. Essa palavra é um chamado à cura por meio de ação, não é qualquer cura. Haja por meio de guerra. Há uma cura aqui, mas a cura por meio de guerra, um despertar espiritual para aqueles que foram afetados pela escuridão e pela opressão. A glória de Deus está a manifestar-se sobre os. Nós precisamos ajudar a curar. Precisamos de luz para brilhar e influenciar o mundo. Por isso, repito, para finalizar, Isaías 61:2, já falei não sei quantas vezes aqui. Você vai sonhar com esses versículos. Levanta-te, resplandece, porque é chegado a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Deus é o Deus que te sara. O eu sou tem a cura para mim e para você. Eu quero essa cura. E você receba essa cura em nome de Jesus. Eu tenho alguns minutinhos, porque eu bem separei a letra de um louvor. 7. Tá. Eu separei a letra de um louvor, gente, para finalizar aqui. Eu amo adorar o Senhor. Eu vou trocar a palavra desse louvor, só uma palavra do louvor que eu vou trocar de coração para valente apenas. Se você puder fechar os seus olhos e apenas ouvir a letra desse louvor, não vou cantar não, tá? Não se assustem, eu só vou falar a letra do louvor. Diz assim: circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e para não morrer, às vezes, pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Valente, por 3 dias Jesus parou de respirar para você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas tua estrutura é a fé. Valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir. E para não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu.
se por um tempo você só adormeceu. Valente, por 3 dias Jesus parou de respirar para você e eu ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Valente, você não pode parar. Senhor, obrigada mais uma vez, porque eu consegui desenvolver através do Teu Espírito Santo essa palavra. Pai, que eu possa, Pai, ser curada junto dos meus irmãos nesse tempo. Eu preciso, os meus irmãos precisam. Derrama, Pai, em nome de Jesus. Cele, Senhor, essa palavra. Trabalhe em nossos corações. Obrigada, Deus, por essa igreja, por esse ministério. Eu entrego eles nas tuas mãos. Te amo, papai. Te amo, Deus, te amo. Meu Deus. Amém, amém. Shalom, queridos. Boa noite. Boa noite não, boa tarde, né? Deixa eu tirar meu fone aqui, que eu estou ouvindo 3 vezes. Isso é coisa de fleumático, né? Liga 3 computadores, não, 2 computadores, mais o celular. Amém. Glória a Deus. Estão ouvindo por aí, queridos? Estão ouvindo? Tudo certo? Amém. Shalom, meus queridos. Que alegria poder estar aqui neste momento, né, tendo esse tempo precioso. Quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer pela confiança do apóstolo Éder, toda a equipe, e que bênção podermos estar juntos, né, nesse tempo, um tempo profético, um tempo de crescimento, um tempo de avanço e um tempo de cura, um tempo de alinhamento com um propósito e com a vontade do Pai. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro, eu moro aqui no Mato Grosso, aqui em Tangará da Serra. Aqui estou a 389 quilômetros de Comodoro. Não é tão perto, mas para quem mora em São Paulo, para quem mora no Rio, né? É bem pertinho, é um pulo, é 5 horas de viagem. E a gente pôde conhecer também os irmãos ali que eu não conhecia pessoalmente, ali em Comodoro, na terça. Foi uma bênção. Foi muito bom estarmos juntos por esse tempo, por essa oportunidade, por esse novo ciclo, né? Por esse novo tempo, por esta estação em que o Senhor preparou. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o Senhor, nos rendemos a ti por tudo que tu és. Graças damos a ti pela tua presença, pela tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Nós abrimos o nosso coração para que possamos ser guiados, orientados pelo teu Espírito, que a semente da fé, que é a tua palavra, ela seja plantada em um bom terreno e venha produzir bons frutos, Pai. Frutos em abundância. Que toda resistência, que todo tipo de impedimento, que todo tipo de atrapalhos, seja espiritual, seja físico, eletrônico, digital, os cabos, nas conexões, que o sangue de Jesus seja mesmo derramado, que seja mesmo que o sangue de Jesus possa estar cobrindo as nossas vidas, cobrindo cada um. A pastora que ministrou agora anteriormente, esteja cobrindo a vida dela, cobrindo cada um, Senhor. Nós louvamos, bendizemos o teu nome pela tua presença em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor, queridos. Que bênção estarmos nesse novo ciclo, nesse novo mês de Ziv, o mês de Iar.
Eu coloquei aqui algumas coisas para não esquecer, para não me perder, né? Eu não tenho eu não tenho prática, tá? No online, no virtual, né? Sou um pouco mais retraído no virtual, mas bora lá, né? Vamos para cima, Deus é bom e vamos cumprir o propósito do Senhor. Mês de Ziv, Ziv, resplendor, Yar, é o acrônimo, eu sou do meu amado, eu sou o Deus que te sara, ele é aquele que nos cura. Êxodo 15, 26, ele se revela pelo seu nome redentor, Jeová Rafa. Ele é o nosso médico, ele é aquele que nos cura, ele é aquele que nos sara. Aleluia. Vamos falar um pouquinho de Zif, resplendor, iluminar, brilho, brilho intenso, brilhar intensamente, irradiar, trazer a luz. O Senhor Jesus, ele é a luz do mundo, né? Temos aqui temos uma menção do segundo mês, em primeiro livro dos Reis, no capítulo 6, no versículo de número, a partir do versículo primeiro, nós temos uma menção aqui do segundo mês, mês de Ziv, 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. No mês de Ziv, Salomão, ele lançou os fundamentos. Olha que chave aqui já. Mês de Ziv, tempo de lançarmos, né, o alicerce, estarmos fundamentados. Muitos, como se fala, né, olha, o tempo vem, Deus, aqui lá atrás, pelo menos, né, agora, no trajeto, está recomeçando agora. Estou falando, queridos, em relação ao propósito, tá? Em relação ao posicionamento. E, às vezes você está focado, a direção, as ações, a gente se depara com os atalhos. E aí os atalhos nos tiram do alvo, nos propósito. E aí a gente precisa fazer aquele para estar retornando ao propósito do Senhor. Esse é um tempo de cavar, de ver os aliciamentos. Demorou 7 anos para se concluir. Então, no mês de Ziv, eles iniciaram o período da nossa base, nosso fundamento. Estamos construindo com material, com as ferramentas que nós estamos utilizando neste momento. Então, o tempo é um momento de observar, né, de lançar pedras fundamentais, o alicerce, a base. No versículo 37 e 38 do meio capítulo, diz o seguinte: o alicerce foi lançado no mês de Bul, o 8º mês, no 11º ano, o templo foi terminado.
em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Então, vemos já aqui, esse é um tempo em que nós já podemos entender aqui, que é um tempo profético, queridos, que o Eterno quer nos dar o quê? Direção, quer nos dar entendimento, quer nos dar compreensão, revelação, para lançarmos alicerce, base e fundamentos. Esse é um tempo, o Senhor quer nos guiar, o Senhor quer nos orientar, o Senhor quer nos dar direção, o Senhor quer nos ensinar. Será que nós estamos prontos para receber? Como o Senhor disse a Davi no Salmo 32, lá no versículo 8, né? Ele diz, olha, eu quero te dar direção, eu quero te orientar, eu quero te ensinar o caminho que você deve seguir, mas não seja como o cavalo, a mula, um animal racional sem entendimento, o qual precisa de rédeas, de cabrestos para obedecer. Precisa de freios, cabrestos, de rédeas para obedecer. Então, o Senhor quer nos ensinar, Ele quer nos orientar. Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não estou, Deus não está falando comigo, né? Deus não está, eu não tenho nenhuma direção do Senhor, Deus não está falando, Deus não está orientando, Deus não está me trazendo direções. Na verdade, queridos, o Senhor, Ele não para. A palavra dele, ela é viva, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Mas nas muitas vezes, nós não estamos prontos para ouvir. Nós não estamos conseguindo discernir, compreender. Nós não estamos tendo compreensão dessa direção de Deus. As vozes das nossas emoções, dos nossos sentimentos, as vozes, o barulho, os gritos da nossa alma, muitas vezes estão tão altos que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, não conseguimos discernir a direção do Senhor para as nossas vidas. Mas esse é um tempo que o Eterno, ele está falando, ele está trazendo direção. Para quê? Para a gente não lançar fundamentos em terrenos errados, em lugares errados, para um tempo mais à frente a gente ter prejuízo, a gente ter que derrubar aquele edifício, né? A gente ter que quebrar aquilo que levou, às vezes, tanto tempo, tanto esforço, tanta luta para construir. Então, o Senhor, Ele quer nos instruir, Ele quer nos orientar. A pastora falou, há pouco aí, em Isaías 60, põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor, ela nascerá sobre ti. Quando você se levanta, quando você se dispõe, quando você se posiciona. E justamente nesse momento de chave, esse momento chave, em que nós precisamos nos posicionar, nesse tempo de guerra, nesse tempo em que, como reis e sacerdotes, nós precisamos estar posicionados no Senhor. É um tempo em que a nossa alma, ela é atacada em relação a sentimentos, em relação a crise de identidade, em relação a comparações, em relação a medo, a ansiedade, né? Tantas e tantas resistências. Para quê? Para que a gente não se mantenha de pé, para que a gente se posicione diante do Senhor, para que a gente seja vacilante, tenha um ânimo dobre nesse tempo tão preciso, nesse momento tão chave, em que nós precisamos estar à linha de frente da guerra.
usando as ferramentas, usando as armas que o Senhor tem nos confiado, e principalmente usando a adoração, o louvor a Deus como arma de ataque ao inimigo, rompendo, quebrando as resistências, as fileiras inimigas. Dispõe-te, levanta-te, põe-te em pé, levanta-te, resplandece, a tua luz, a luz do Senhor que habita em você, a presença do Senhor, a vida de Yeshua, a vida de Jesus em nós, própria vida de Deus, a Zoe de Deus, ela vai te orientar, te direcionar. A unção do Senhor, ela irá te acompanhar, mas nós precisamos estar de pé, nós precisamos nos posicionar. Em verdade, as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece sobre ti. Disposição, posicionamento. Ah, mas está difícil, que luta, que dificuldade. Não vejo perspectiva, não vejo, não estou vendo nenhuma luz, né, no fim do túnel. Querido, levanta-te, se posiciona diante do Senhor. Estou lembrando agora daqueles leprosos que estavam lá em Samaria para morrer, né? Estavam ali para morrerem. Já eram leprosos, estavam com fome, a cidade saqueada. Não lembro agora se é Samaria ou Jericó. A cidade estava saqueada. E aí eles decidiram uma coisa: olha, se para a gente ficar, ainda vamos morrer mesmo. Estamos aqui já no estágio terminal da lepra. Se é para a gente morrer como ratos aqui, né? Vamos ficar cruzar os braços, esperando a morte chegar, né? A música do Raul, esperando com a boca escancarada. Misericórdia. Vamos fazer o seguinte: nós vamos nos posicionar e nós vamos lá no arraial dos inimigos. O máximo que pode acontecer, eles nos matarem. Nós vamos morrer de todo jeito. Pelo menos nós morremos lutando. E quando eles se levantaram, bem de madrugadinha, não tinha nem amanhecido o dia ainda, quando eles se levantaram, a unção do Senhor, a luz de Deus foi à frente deles, a presença de Deus foi à frente deles, gerando um assombro no arraial dos inimigos, onde os inimigos entraram num pânico, num desespero, num tormento, que saíram ali desesperados, deixando o ouro, deixando a prata, deixando tudo aquilo que eles tinham roubado, deixou as tendas, deixou tudo no local. E quando aqueles leprosos chegaram no arraial dos inimigos, ali só estavam os despojos, né? Ali não tinha mais nada, não tinha resistência do inimigo. Queridos, a gente precisa nos posicionar, precisamos nos posicionar, precisamos nos levantar no Senhor. Quando você dá o seu passo de fé, quando você se coloca diante do Senhor, o Senhor, ele abre o mar, o Senhor, ele abre o Jordão, né? Assim aconteceu no Mar Vermelho, assim aconteceu no Jordão, quando os sacerdotes que estavam ali à frente pisaram a planta dos pés, as águas foram se abrindo. Não espere se sentir preparado, não espere se sentir pronto, né? Haja pela fé. Você tem a palavra está dentro de você. Ouse crer, se posicione, se levante. Né? No meu caso aqui, se eu esperasse, eu vou esperar me sentir preparado. Né? Eu não teria colocado o meu nome lá na listinha, né, para participar das ministrações. Né? Como bom fleumático ele fica mais ali, né, não quer se expor, não quer dar a cara à frente, né? Então a gente fica ali naquele estado, né? Olha, não estou preparado, não, esperar, né? Esperar mais uns 2 anos aí, AP, depois a gente coloca um nome aqui, né? Só que a gente precisa se colocar à frente, a gente precisa se posicionar diante do Senhor, a gente precisa
se apresentar, Senhor. Então, precisamos estar em pé nesse momento, estarmos vivos em Deus. Aleluia. Neste momento, queridos, a gente não pode estar morto, a gente não pode estar caído, a gente precisa estar vivo, a gente precisa estar de pé, a gente precisa se posicionar no Senhor. Para quê? Para receber entendimento, compreensão, direção, para entender e para obedecer, para agir. Se a gente tiver caído, tiver ali prostrado, a gente não vai ouvir, não vai entender, não vai compreender. Então precisamos guerrear pela nossa fé, combater o bom combate da fé, defender a nossa fé, derrubando os raciocínios, a altivez, os argumentos, né? As fortalezas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento da verdade, contra a incredulidade, contra sentimentos, contra a incredulidade, a revolta, a dúvida. Precisamos nos colocar de pé, precisamos nos posicionar no Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa segurança. Aleluia. Em concordância com a palavra de Isaías, temos Efésios 5, quando o Senhor diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Aleluia. Tenha cuidado com a maneira como você vive, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te fortalecer, deixa o Espírito Santo te renovar. Essa palavra encher aqui não é aquele enchimento, não é aquele encher como o dia que recebemos o batismo com o Espírito Santo, mas é um enchimento contínuo, nos encher, nos abastecer, ir nos abastecendo, ir nos fortalecendo no Senhor, nos enchendo do Senhor, nos renovando no Senhor nesse tempo de transição. Toda transição, ela é desafiadora na nossa vida, né? Uma transição profissional, uma transição geográfica, de mudança mesmo, né? Uma transição de ministério, toda transição, ela vai gerar uma guerra em nós, né? Uma guerra na nossa alma mesmo. A transição traz esse medo, traz essa insegurança. E nós precisamos estar alerta. Aquele que nos chama, aquele que está nos chamando, aquele que está nos convidando, né, nesse tempo de transição, queridos, ele é fiel, ele é bom, ele é poderoso. O Senhor não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E nós precisamos nos colocar de pé, não no interesse, né, de Deus fazer algo, Deus tem que fazer isso por mim. Não, queridos, Ele não te deve nada. Ele já te deu tudo. Se posiciona e só obedeça. Só obedeça ao Senhor nesse tempo de transição. Nós precisamos estar alerta. Alerta para quê? Estarmos atentos, sóbrios, entendendo, lembrando que nós estamos na estação da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, né? Lembramos de Davi, que deveria estar na guerra e ficou dormindo no palácio. Cuidado com a passividade nesse tempo de guerra, nesse tempo de posicionamento. Não é tempo de ficarmos olhando para trás, né? No momento que a gente precisa olhar para frente, se posicionar no Senhor. Na antiga, lá em Números, quer dizer, em Números 9, do 15 ao 23,
nós lemos que o Senhor, ele se movia através do vento, né? O vento do Senhor, a nuvem do Senhor movia-se. E quando a nuvem do Senhor se movia, o povo se posicionava. Quando a nuvem do Senhor se movia, o povo já começava, já organizava os seus acampamentos e já marcha, vão para frente. Vamos mudar, né? Mudou. Israel mudou seus acampamentos muitas e muitas vezes. Não estou lembrado aqui, eu já ministrei sobre isso, mas não estou lembrado agora quantas vezes Israel mudou seus acampamentos. Mas foram muitas vezes. E quando parecia, né? Quando parecia que está tudo bem, que a gente tem essa uma maguinha. A gente tem essa tendência, né? Transição, eu preciso transicionar só quando estou enfrentando luta, só quando as coisas estão difíceis. Aí eu preciso me transicionar, eu preciso de transição, preciso entrar nessa transição. Mas não é bem assim, Deus não, hein? Às vezes, Deus, ele nos transiciona porque as coisas estão muito estáveis, porque a coisa está, né, tá muito calma. As águas estão muito calmas, aí o Senhor nos transiciona, né? Parece que está tudo bem. O Senhor nos transiciona. Por quê? O Senhor tem um propósito. Nós não fomos chamados, queridos, para que a nossa vontade fosse satisfeita. Nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. E muitas vezes, quando está tudo bem, está tudo tranquilo, né? A gente diz, não, essa transição não é de Deus, porque estava tão bem, eu estava ganhando bem, eu estava bem estabilizado, né? Estava bem nesse local, nesse trabalho, nessa empresa, nessa profissão. E o Senhor vem com a transição. Será que é Deus mesmo que está me transicionando nesse momento? Né? Eu queria estar de boa, na zona de conforto, entrar na caverninha ali, né, e ficar quieto. E Deus chamando para o monte e a pessoa está ali fechadinha na caverna, né? Ficar quietinho ali no canto. Apóstolo Ed. É, é, ficar ali quietinho, né? Ficar quietinho ali no canto. Porque às vezes Deus nos transiciona porque as coisas, as águas estão muito paradas e Deus nos transiciona. E eles mudaram de acampamento. Quando eles ouviam o movimento, né, a nuvem do Senhor se movia, eles se moviam. E nesse tempo, queridos, será que a gente tem conseguido reconhecer o mover de Deus na nossa vida? Será que temos conseguido ouvir compreender esse mover do Senhor? Ou nós temos endurecido o nosso coração? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Ah, não é comigo não, deve ser com o vizinho do lado, da esquerda, de trás. Não, queridos, é com você. Se hoje ouvirdes a sua voz, não resista, não endureça o vosso coração, é contigo mesmo. Se posiciona diante do Senhor. A nuvem se moveu, obedeça a nuvem. Eu acho, queridos, eu acho incrível, maravilhoso o mover do Senhor. Nesse mês de abril, depois que nós voltamos ali da peça de Comodoro, o Senhor movimentou várias coisas aqui na nossa vida, aqui no ministério local, trabalho secular, e eu já venho há mais de 2 anos, né, pleiteando aí uma redução no meu horário de trabalho, né, eu possa ter um pouco mais maleável, né, possa estar mais à frente mesmo me dispor mais, né, no propósito do Senhor, até mesmo em relação a levantar aqui, né, a reunir com os pastores, a levantar aqui uma torre de intercessão pela cidade, né? Mas o trabalho, né, estava bem difícil a questão do trabalho. E logo que eu voltei, uma cirurgia da minha mãe, que estava para novembro, ela foi adiantada para esse mês.
Inclusive, ela está cirurgiada, né? Eu estou acompanhando ela à noite, já consegui uma pessoa para estar com ela durante o dia. E dia 25 agora ela fez uma cirurgia. E quando ela fez essa cirurgia, né, eu fui com a empresa, né, lá com a minha gerente, e falei, olha, é assim, 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 né? O meu horário precisa ser esse aqui. Não posso trabalhar mais nos sábados, né? Não posso mais trabalhar nos sábados, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É, e aí eu falei, agora vai mandar embora, né? Porque já, né? E aí a pessoa, né? Não, vamos fazer o seguinte, né? Dá um, dá uma ajuda para a gente. Nesse mês de maio, nos ajuda aí ainda nesse, né, o trabalho, ainda o horário contínuo, né? O horário integral. Aí, a partir de junho, você não trabalha mais no sábado, e a partir de junho, você trabalha das 6 às 14. Pronto, né? Então, assim, foi uma transição. Só que, assim, o posicionamento precisava ser meu, né? O patrão não ia chegar e falar, olha, o meu amigo, né? Ele sabe que eu sou pastor, né? Olha, ó, sei que a obra, né, o trabalho, o ministério, né, vamos fazer assim, então eu vou te liberar na parte da tarde, tal horário. Não, ninguém vai fazer isso. Se a gente não se posicionar no Senhor, se a gente não tiver coragem, não tiver posicionamento, não vai acontecer. Então eu entendi, lá atrás eu ouvi, eu sabia que o Senhor estava ministrando, o Senhor estava pedindo esse tempo, esse período para quê? Para que eu pudesse ouvir mais Ele. Porque quando você está muito tribulado, aquela correria toda, nem ouvir a Deus, não consegue orar direito, não consegue, a tua alma está agitada. E aí, graças a Deus, né, já estou conseguindo organizar isso. Sábado, eu já não trabalho mais, né? Não trabalho mais no sábado, a partir do sábado passado, eu não trabalho mais no sábado. Glória a Deus por isso. Um tempo de qualidade melhor com a família. Né? Então, o que que faltava? Faltava um posicionamento. Faltava entender a nuvem de nuvem, né? Com a nuvem, Senhor. Se nós temos esse movimento, esse mover do Senhor, que a nuvem já se moveu, e muitas vezes a gente continua com o nosso acampamento ainda, com a nossa tendinha armada, né? Ali como se tivesse, não, não é comigo não, né? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Vamos ficar por aqui mesmo, tá tudo bem, né? Tá, não, para quê, né? Para quê? Tá dando certo, né? Até aqui, mas será que é a vontade do Senhor? Será que é o propósito do Senhor? Então, queridos, o Senhor, Ele é Deus de novidade, Ele faz novas todas as coisas. O Senhor tem ministrado aquela palavra de Isaías 43, 18, 19, desde janeiro, aqui na igreja, a gente tem liberado essa palavra, e, e a gente entender agora em Nissan, esse tempo novo, esse novo de Deus, ele vem numa intensidade muito mais, ele vem numa intensidade maior, se cumprindo. Isaías 43, 18 e 19, né? Onde o Senhor diz, deixe o passado, não olhe para trás, esqueça o que se foi, se liberte, esqueça o que se foi, não viva preso ao passado. Eis que estou fazendo algo novo. Será que você não está vendo? Será que você não está conseguindo perceber isso? O Senhor está fazendo algo novo. Mas muitas vezes a gente não percebe, a gente está tão distraído, a gente está tão agitado, né? Agitado para um lado e para o outro, agitado, 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 ocupado, agitado. O Senhor está fazendo algo novo e a gente não percebe. Ele chama atenção, né? Ele diz, você não está percebendo? Ou tem alguém aí? Espera, estou fazendo algo novo na tua vida, estou fazendo algo novo em você. Ah, não, peraí, não estou vendo. Cadê algo novo? Cadê o carro novo? Cadê a casa nova? Cadê? Não, é algo novo dentro de você. É um coração novo. O Senhor está
está despertando, forjando um guerreiro, um novo guerreiro, um valente. Será que você está pronto? Você não está percebendo, né? Quando ele diz, você não está percebendo? Ele é aquele que abre caminhos, ele é aquele que faz brotar o rio, as águas no meio do deserto. Aleluias. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Não percebeis? Não está percebendo? Então a gente não percebe. E está tudo bem, né? Está tudo bem. Deus não vai. A gente não vai perder a salvação por causa disso, né? Só que a gente vai perder o reino. Por quê? O trem está andando, né? A nuvem está se movendo e a gente está ficando para trás. E qual é o perigo de ficar para trás? Né? A ministração lá, eu estava ouvindo uma ministração da profeta Andréia do Amaleque. Aqueles que ficam para trás, eles são devorados pelos amalequitas. Cuidado, muitas vezes a gente fica ali para trás, não percebe ou não quer perceber, né? Sabe que Deus está falando, mas não quer se posicionar. Não fez. Muitas vezes nós apoiamos, queridos, queremos nos apoiar na, na força da apartar o nosso coração do Senhor. E aí o que acontece? A gente vai habitar onde? A gente vai habitar nos lugares secos do deserto, onde estão chacais, nos lugares secos, nos locais áridos, no deserto. Eu não estou entendendo, né? Eu sou dizimista, dou as primícias, as ofertas, como o religioso diz, não bebo, não fumo, não bagunço, está tudo certo. Por que eu estou nesse deserto, né? Que luta, que sequidão, que barreira, que resistência é essa? Queridos, a gente precisa se colocar diante do Senhor. Precisa se colocar diante da presença de Deus. Se apoie no Senhor. Feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será comparado àquela árvore plantada no meio das águas, dos rios, que dá o seu fruto na estação própria. Aleluia! Como é bênção para a relação dos tempos, das estações, para a gente se mover dentro do tempo de Deus, para a gente se mover dentro do mover profético do Espírito Santo, dentro dessa direção do Senhor. Não podemos impedir, queridos. Isaías 54, 2, o Senhor diz, alarga suas tendas, não impeça, se posiciona, firma bem as suas estacas, que você vai estender a tua descendência, vai ampliar, vai prosperar, vai romper para a direita e para a esquerda. Não impeça o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor tem preparado nesse tempo, esse novo de Deus. Não impeça, não vire as costas, não tranque na caverna, se posicione diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor. Reconheça que é Ele, que o Senhor está à sua frente, que Ele está nos chamando. Os discípulos se desesperaram, né? Quando, no meio da tempestade, viram Jesus andando sobre as águas. Não é possível que seja Jesus. Jesus não ia dar conta disso, né? Jesus não ia dar conta. No meio desse temporal, a gente está aqui morrendo. Não pode ser Ele. E era Jesus. Era o Senhor. No meio, acima, andando sobre as águas. Eles confundiram Jesus com um fantasma. Foram dominados por um espírito de tormento, por um espírito de desespero. A gente precisa dessa cura. A gente precisa dar essa ordem à nossa alma. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Precisamos, queridos, parar de dar palpites, parar de dar
de questionar as coisas, de parar de questionar Jesus. Os discípulos na multiplicação dos peixes, quando Jesus falou, vocês vão alimentar esse povo. Não, Senhor. Que isso? Como? O lugar é deserto, a hora é avançada. A gente não tem dinheiro, a gente não tem condições. Como vamos alimentar esse povo? Vocês vão dar de comer a eles. Não fique preocupado com o lugar deserto. Não fique preocupado com a hora avançada. Obedeça o Senhor. Reconheça o Senhor. Reconheça o Senhor presente. Reconheça Ele te despertando, Ele dizendo, vem. Nós precisamos, queridos, estar com o nosso odre preparado para suportar o vinho novo de Deus, o vinho novo do Senhor. O vinho novo, ele é derramado, ele é colocado em odres novos. Nós precisamos suportar esse vinho de Deus. Precisamos suportar esse vinho novo, essa nova unção, que não é uma tremedeira, que não é um rodopiado, né? Essa nova unção, que é um posicionamento, que é uma mentalidade, mentalidade do reino, que é uma mentalidade de governo, que é um posicionamento diante do Senhor, não pelo que eu sinto, não pelo que eu vejo, mas pelo que a palavra do Senhor diz, por aquilo que o Senhor diz. E quando nós nos posicionamos dessa forma, as circunstâncias, elas virão, elas vão apertar, as coisas vão apertar. Para quê? Para tentar nos levar a sair do nosso posicionamento. A pastora Neide colocou ali, 42 vezes o acampamento mudou. Olha aí, 42 vezes, né? Mudou e a gente não quer mudar, a gente quer ficar só de boa, tranquilinho. Cuidado com as distrações. Precisamos ser sóbrios, vigilantes. O apóstolo Éder ministrou bastante sobre isso, né? Há algumas semanas atrás. Sobriedade. Sede sóbrios, vigilantes. Que o vosso adversário, o diabo, Satanás, ele busca ocasião, ele busca oportunidade, ele busca brechas. E as brechas, as maiores brechas que o diabo encontra na nossa vida, é na nossa alma. São nas debilidades da nossa alma, onde a gente precisa estar nos enchendo do Senhor, nos enchendo da palavra, da vida de Jesus, caminhando, avançando, crescendo, amadurecendo no Senhor. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Eu acho que eu estou dentro do tempo ainda, né? Deve ter uns 10. Queridos, o que tem roubado a sua sobriedade? Ele diz, tem que ser sóbrio, está alerta, vigilante. O que tem roubado a sua sobriedade? Eu tenho percebido, queridos, que o que mais tem roubado a nossa sobriedade, eu digo de igreja local, o que mais tem roubado, onde os irmãos têm sido mais atacados, em relação à ansiedade. Muitos têm sido roubados, têm saído do seu estágio de alerta, de sobriedade, de vigilância, por conta da ansiedade. Né? Tem a pressão, o medo, né? A insegurança, o medo de faltar, o medo de amanhã não ter, né? Ansiedade. Outra coisa, as feridas, as ofensas, a amargura, o medo de mergulhar no novo, tudo isso pode roubar a nossa sobriedade, nosso estado de alerta. Pode roubar, pode nos tirar desse posicionamento. A amargura, a mágoa, as feridas na alma, a tristeza. E temos que estar vigilantes quanto a isso. Trazer o nosso coração diante do Senhor. Pedir, Senhor, sonda, Salmo 139, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há em mim. Não, Senhor, não precisa nem ver, não. Eu sei que há em mim muitas coisas que, né, não está batendo, né?
Me alinha, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a estar alinhado com o Senhor. Me ajuda, sonda, Senhor, meu coração, a minha vida. Me ajuda a corresponder com teu Espírito Santo. E ali em Refidim, não, perdão, né, em Êxodo 15, a partir do 22, o povo não conseguiu suportar os 3 dias de sede. Na verdade, não foram 3 dias de sede, né, porque eles tinham uma quantidade de água aí. Eles não conseguiram suportar os 3 dias e começaram a murmurar, começaram a reclamar. Pressão, ansiedade, medo, insegurança. Não sabiam, não conheciam, não compreenderam, não entenderam. Queridos, a gente precisa estar pedindo que o Senhor nos ajude a romper em nós essas resistências, essas barreiras que nos impedem de confiar nele, de nos lançar mesmo sobre as águas, de, de, de dar um passo à frente, de nos colocar diante dele. Ele quer nos sarar, ele quer nos curar. E quando eles viram, né, aquelas águas, as águas, as águas, experimentaram das águas de Mara, as águas amargas. A gente sabia que a gente precisa aprender a, a beber águas amargas, suportar as águas amargas. A água amarga, ela não mata. Muitas vezes a água amarga, ela cura. Essas águas de Mara, né, essas águas amargas, elas são ricas em aquela, aqui é o nome das irmãs que, né, eu também tomei já há um tempo, magnésio, né? São ricas em magnésio. É, então, o magnésio, a gente precisa do magnésio. Então, muitas vezes a gente precisa aprender a tomar da água amarga. Tomar da água amarga, precisa suportar a água amarga. A gente não precisa do docinho, a gente não precisa do brigadeiro, né, do beijinho. A gente precisa da água amarga. Precisa chorar no Senhor. Beber a água amarga e ainda dar glória a Deus. Aleluia, Senhor, eu não morri. Essa água amarga é para me curar, é para me restaurar, é para arrancar de mim toda criancice, toda meninice, toda essa rebeldia, toda essa tagarelice, essa birra, né, de criança. Então, Senhor, estou pronto. É para tomar dessa água, amém. E eles não tiveram alma para suportar a água amarga, queriam matar Moisés por causa da sede, por causa da água amarga. Só que o Senhor já tinha preparado, lá na frente, já tinha preparado 12 fontes, eram 12 tribos, ele tinha preparado 12 fontes, palmeiras, né? As 12 palmeiras, fontes de palmeiras, tinha preparado ali, logo à frente. Já tinha o melhor preparado lá na frente. Só que eles não suportaram as águas amargas, não suportaram passar um pouquinho de sede. Já viraram a mesa, já chutaram a, a base da tenda, né? Já não suportaram as águas amargas. Na verdade, queridos, a cura era a cura da rebeldia, a cura dessa alma agitada, desse desespero, dessa ansiedade, dessa arrogância, desse orgulho, dessa amargura. A amargura maior estava na alma do povo do que na água. Ali era para que eles experimentassem quão amargo estava a alma deles no Egito, né? Saíram do Egito, trouxeram aquele monte de herança, né? Aquelas heranças emocionais. O amargo estava muito mais dentro deles do que fora. Ali era só um espelho, né? Experimentar um pouquinho de como estava dentro deles, aquele amargor, aquele
aquela revolta. E o Senhor já tinha preparado lá na frente o melhor. Não temas. Suporta, queridos. Se posiciona. O Senhor já preparou Elim, o local onde está ali as fontes, a sombra e a água fresca. É só arrumar a redinha aí. Apóstola Elda, apóstolo Hinaldo aí na Bahia, né? A redinha aí, sombra e água fresca. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Então, suporta a água amarga, esteja pronto. Se é para beber essa água amarga, estamos pronto. Jesus, ele diz lá antes de ir para a cruz, né? Lá no Getsêmani, ele diz, Senhor, se é para beber, se é para passar por essa situação, se é para beber desse cálice, Senhor, eis-me aqui. Afasta de mim, Senhor, esse cálice, mas se é para beber, se é para fazer a tua vontade está acima de tudo. Eu vou beber desse cálice, eu vou tomar desse cálice, eu vou tomar dessa água, eu vou passar por essa situação, eu vou permitir ser trabalhado e aperfeiçoado pelo Senhor. Aí é a verdadeira cura. A verdadeira cura, Senhor, queridos, é essa que o Senhor faz dentro de nós. É muito lindo a cura de um câncer, a cura de um caroço, a cura de uma doença degenerativa. É muito lindo e o Senhor faz isso. Mas que adianta ser curado de uma enfermidade, de uma enfermidade aí no corpo, se a enfermidade na alma está matando muito mais? Se a enfermidade da alma está destruindo muito mais do que a enfermidade do corpo, se posiciona diante do Senhor. Ele tem cura, ele tem restauração. Em nome de Jesus. Já tem horário aí, profeta? Me perdi no horário. Eu acho que já deu a hora. Aleluia. Queridos, vamos orar. Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor. Vamos bendizer o seu nome, tudo que ele é, por sua palavra, que não volta vazia, por sua presença. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Nós bendizemos o Senhor por tudo que tu és. Senhor, nós adoramos o teu nome, nos prostramos diante do Senhor. Porque, Senhor, a questão agora é a nossa responsabilidade. E, Senhor, eu oro pessoalmente, Senhor, me ajuda a andar segundo essa palavra, a viver segundo essa palavra que foi liberada. Porque quando nós ouvimos, quando nós somos ministrados, nós não somos inocentes, agora a responsabilidade é nossa, de agirmos ou não, de obedecermos ou não, de correspondermos ou não, de fecharmos o nosso coração e dizer assim, não, é mais uma ministração, é mais uma palavra, é mais uma aula, e não, normal. Não, Senhor, é a tua palavra que não volta vazia. Muitas vezes, Senhor, por acharmos, muitas vezes, Pai, por julgarmos comum a tua palavra, é que a gente passa por não valorizarmos a palavra, por ler a palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a suportar. Prepara, Senhor, o nosso odre para que a gente possa suportar. Aleluia. Graças damos a Ti por tudo que Tu és. Pai, que todas as prisões, que todas as cadeias, principalmente as cadeias na mente, na alma, sejam rompidas, sejam quebradas, em nome de Jesus, que venha a luz, a revelação do Senhor, a luz do Senhor, o entendimento, que a palavra, o entendimento, a compreensão, a revelação da Tua palavra que nos liberta. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo, Pai. Ajuda-nos, Senhor.
Ajuda-nos Senhor, a estarmos vigilantes, a estarmos na brecha, a estarmos, Pai, de pé, prontos para ouvir e te obedecer. Guarda, Senhor, o nosso coração. Ajuda-nos a esconder a tua palavra, a conservar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, em nome de Jesus. Abençoamos cada um dos teus filhos, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação, em nome do Senhor. Continua, Senhor, usando os teus filhos, cada filho, cada pastor, profeta, apóstolo que estará ministrando nesses dias. Senhor, continua cobrindo cada um, o apóstolo Éder, cada um, Senhor, a sua casa, a sua família. Senhor, nós louvamos o teu nome por tudo, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Shalom, shalom. Muito bom estar com vocês. Obrigado, apóstolo Éder, por essa oportunidade. Obrigado aí aos irmãos por dispensar esse tempo para estar aqui nos ouvindo. Deus te abençoe, rique e abundantemente, em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.